Boa noite, bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós hoje vamos começar o nosso estudo de mais um capítulo do Evangelho. Vamos nos preparando aqui para esse momento em que nós vamos refletir sobre os ensinamentos desse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo, assim, maravilhoso para a gente conversar, para a gente buscar entendimento dessas questões que dizem respeito ao Evangelho. Então, hoje nós vamos, aguardando aqui a chegada dos nossos amigos, já nos preparando, para que a gente possa, antes de adentrarmos ao tema, fazermos uma prece, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, como nós sempre fazemos, vamos buscar uma vibração positiva, uma energia de elevação, que nos contate a Deus, porque para a gente ter essa sintonia, a gente precisa se elevar, precisamos elevar os nossos pensamentos. Então, vamos pedir a Deus, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus o amparo de que nós precisamos, porque é um momento de reflexão, é um momento de estudo do Evangelho, e aí a gente precisa estar com a mente sintonizada para receber as intuições necessárias para o nosso entendimento da mensagem. Então, peçamos ao nosso Mestre amado Jesus, sob a permissão do nosso Pai Maior, que nos ampare nesse momento, que esteja conosco. E que a espiritualidade amiga e protetora, trabalhadora da nossa Casa Semente Cristã também esteja conosco, nos auxiliando, nesse momento em que nos reunimos às vibrações dos nossos irmãos, trabalhadores da casa que nos acompanham, pois que ainda estamos afastados da nossa atividade, e que possamos, Mestre Jesus, um pouquinho mais entender do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos. Graças a Deus já se fazem presente em nossas vidas, mas que nós ainda estamos buscando entender para colocar em prática em nossas vidas. Então, em nome desse irmão maior, desse Mestre Jesus, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. O capítulo de hoje que nós vamos estudar é um capítulo que trata de um tema que a gente, com certeza, todos nós precisamos estudar e compreender. Nós vamos iniciar o estudo do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 1 a 4. Esse item 1 a 4 trata do perdão. Então, é uma temática que diz respeito a todos nós, que todos nós vivenciamos um longo aprendizado nessas questões. E nesse item 1 a 4, intitulado Perdoai, para que Deus vos perdoe, nós vamos iniciar aqui com Mateus, no capítulo 5, versículo 7, quando ele diz: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Essa palavra misericórdia, misericordiosos, ela tem uma origem. E nós fomos buscar no livro O Segredo das Bem-aventuranças, do José Lázaro Boberg, a explicação que nos diz que a palavra misericórdia é originária de duas outras. Mísero, que quer dizer miserável, coitado, infeliz, doente, mal-aventurado, desgraçado. E cordis, do latim coração. Então, é sentir a miséria pelo outro em meu coração. Isso é o que significa misericórdia, sentirmos a miséria do outro em nosso coração. E a miséria do outro aqui, quando a gente fala, não é só a miséria material, e sim a miséria moral também. Então, no item 2, seguindo, ainda em Mateus, capítulo 6, versículo 14 a 15, nós encontramos: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quanto vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, aqui a gente percebe que existe aí um entrelaçamento, não é?
Se perdoares, serás perdoado. E aí a gente lembra lá da oração do Pai Nosso que o Cristo nos ensinou, que Jesus nos ensinou, né? Que diz, perdoai aqueles assim como nós perdoamos. Então, a gente todo dia repete essa frase sem se dar conta que a gente está justamente dizendo, só me perdoe se eu perdoar. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aqui no Evangelho, a palavra se repete. Se perdoarmos as faltas que cometeram contra nós, então nosso Pai Celestial nos perdoa também. Mas se não perdoar, também não seremos perdoados. Continuando, o texto nos diz: se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, bem aqui, a gente já vai comentar o seguinte: quem de nós, que ao sentirmos que alguém de alguma forma nos atingiu, nos agrediu, de alguma forma nos fez sentir mal com uma atitude, com um comportamento, e nós procuramos esse irmão em particular para conversar, para entender o que foi que houve, por que você fez isso comigo? O que foi que eu te fiz? Quem de nós faz isso? E aí a gente já vai saber que pouquíssimos de nós, né? Raramente a gente tem essa atitude. No geral, a gente se fecha, a gente corta a relação, a gente comenta com qualquer outra pessoa, mas dificilmente a gente faz isso que Jesus diz. Se o irmão pecou, então vai lá em particular e conversa com ele. Porque se tiveres resolvido tudo, você ganhou o irmão. E isso é interessante porque muitas vezes nós estamos nos sentindo ofendidos por alguma atitude, por algum comportamento, e quando vamos conversar com a pessoa, depois que se explica para a gente percebe que a gente estava se ofendendo à toa, que realmente não houve nem a intenção, e que muitas vezes a pessoa nem se deu conta que nos tinha ofendido. Mas aí o Pedro pergunta para Jesus, sim, mas quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? Porque a lei diz que até 7 vezes, porque essa era a ordenação da lei mosaica. E aí Jesus diz, prolonga, coloca lá para mais diante, só 7 vezes não, até 7 vezes, até 70 vezes 7 vezes, que se a gente multiplicar aí vai dar umas 490 vezes, né? E eu fico pensando e pergunto para mim mesmo e para os nossos amigos que nos acompanham, quem já foi ofendido 490 vezes por uma mesma pessoa, por uma mesma ofensa? Muitas vezes nem 7 vezes. Porque aqui a ofensa que Jesus coloca, a gente tem que entender que é aquela mesma ofensa. A pessoa me pecou contra mim, me ofendeu de uma forma e repetiu, e repetiu, e repetiu. Ninguém consegue chegar a 490 vezes. Então, mas Jesus colocava assim, já de um lastro prolongado, como que diz, não tem esse tempo. Se a lei diz 7, ele só entendia através de um numeral, então Jesus diz 490 vezes, jogou lá para frente. Porque se a gente vivenciar uma experiência nesse campo aí, tantas vezes, a gente vai terminar aprendendo alguma coisa, e lá no fim já nem se ofendendo mais. Então, é um ensinamento que Jesus nos traz dentro dessa passagem, dessa conversa com Pedro, para que a gente não se prenda a 1, 2, 3 ou 4, 5 ofensas, porque nas nossas vidas nós vamos vivenciar muitas oportunidades de estar diante de alguém que, de certa forma, nos coloque numa situação em que a gente vai se sentir ofendido. Então, a misericórdia, nos diz o Evangelho, é o complemento da brandura. Então, ter
essa misericórdia pelo outro também é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, a pessoa que não perdoa, a pessoa que não entende a atitude do outro, não é uma pessoa branda nem pacífica, não. Os brandos e pacíficos, eles não se submetem novamente a situações graves e tudo mais, mas eles têm misericórdia, eles entendem o estado de espírito da criatura, daquele momento, a inferioridade, coisas desse tipo. Então, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. A misericórdia consiste nisso, no esquecimento e no perdão das ofensas. Aí, bem aqui, a gente já pensa, como é que a gente esquece algo que a gente viveu? Impossível. Porque, uma vez vivido, a gente não esquece nunca. Agora, quando é que a gente, vamos dizer assim, perdoa essas ofensas? Já alguém disse, eu não sei quem, que perdoar é lembrar sem sentir dor. Quer dizer, quando a gente está lembrando o fato, mas aquilo já não está mais trazendo dor, raiva, ódio, rancor, nada disso. Porque o ódio e o rancor, nos diz o Evangelho, denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que para acima dos golpes que lhe possam deferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, vejamos. Uma pessoa que é naturalmente de uma certa elevação, ela sofre aqueles golpes, mas ela não entra no estado de ódio, de revolta, de desejo de vingança da criatura, porque ela não traz isso em si. Ela já se elevou o suficiente acima desses golpes. Agora, a outra, que ainda traz esse estado de inferioridade muito grande, são aquelas pessoas que qualquer ofensa já se torna um caso grave, aonde o ódio, o rancor, a vingança e situações extremas acontecem por conta daquele fato. Que muitas vezes quem está de fora olha e diz assim, mas não precisava de tudo isso. Mas para aquela criatura que é uma alma sem elevação, ela só entende daquela forma. Então, aí daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoa seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí é onde a gente se pergunta também, quem não tem algo de que tenha que seja merecedor de perdão também? Quem não já agrediu alguém, quem não já foi grosseiro com alguém, quem não já teve alguma atitude grave com alguém? E se não teve nessa vida, e nas vidas passadas? Será que nós não estamos diante daqueles que ofendemos? Por isso que Jesus diz, se a gente diz eu nunca perdoarei, está trazendo para si a própria condenação. Porque nós também somos necessitados de perdão. Nós também temos as nossas mazelas, nós também temos os nossos erros, nós já prejudicamos, nós já ferimos as pessoas. Só que quando nós fazemos isso, nós fazemos e dizemos, eu não fiz nada. Mas quem recebeu a ofensa, a gravidade, sabe exatamente a forma como foi dirigida para a pessoa. E aí o Evangelho nos diz, há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Então, a atitude foi gravíssima, mas a criatura, essa alma generosa, essa alma nobre, ela perdoa delicadamente, ela não fere o amor próprio daquela criatura, ela não ressalta aquilo como sendo algo tão absurdo, por conta da sua elevação. Mas a segunda forma de perdoar é a em que o ofendido, aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor,
Não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Então, aquela pessoa que diz: eu vou perdoar porque eu sou melhor do que ele, não vou guardar mágoa, não vou guardar isso, eu não vou guardar aquilo, porque eu não sou tão inferior quanto ele. Quer dizer, já está dizendo, nas suas expressões, quem realmente é. Então, eu perdoo porque eu sou superior, porque eu sou melhor. Mas a atitude é tão humilhante que a criatura, ao invés de se sentir beneficiada com o perdão, faz ela se irritar. E se afasta da pessoa. Então, não é um perdão verdadeiro, é um perdão que se diz da boca para fora. Então, nessas circunstâncias, nos diz o Evangelho, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, muitas vezes, a criatura chega com atitudes tão nobres que termina o outro lado cedendo. Então, se você vai com arrogância, se você vai com exigências, fica difícil a reconciliação. Muito difícil. Porque, de repente, você pode estar também ali diante de alguém muito orgulhoso que não vai ceder de maneira nenhuma. Então, o maior beneficiário do perdão não é como parece aquele que o recebe, mas o que concede. Tem gente que diz assim: não, eu não perdoo não. Como se o fato dele não perdoar fosse felicitar a vida do outro para sempre. Não, de maneira nenhuma. É ele que está doente, é ele que não tem paz. E quando ele perdoa, o beneficiado é ele, porque a primeira coisa que acontece é que ele entra num estado de paz interior. Ele conserva a paz interior dele. Porque enquanto nós estamos nessa condição de ódio, de revolta, de desejo de vingança, a gente não tem a paz no pensamento, no espírito, a gente está a todo momento com energias muito negativas em torno da gente, e a gente está numa corrente de vai e vem, nos ligando ao inimigo, porque o inimigo está pensando mal de mim, eu estou pensando mal dele, então nós estamos em perfeita sintonia. E o mal que eu mando para ele, eu trago de volta para mim também. Então, quando eu perdoo, eu corto essa sintonia, eu me elevo. Se alguém continua ainda na situação negativa, na sintonia baixa, problema dele, mas a minha sintonia eu elevei. Então, a minha paz interior, eu preservo, eu conservo nesse momento. Outra coisa, a preservação da saúde. Porque tem muita gente aí adoecida por conta de ódio e de revolta. E a gente sabe disso, hoje a medicina hoje comprova isso. O perdão vai auxiliar muito, tem processos aí até de câncer, que a criatura traz para si, de tanto ódio, de tanta mágoa, de tanto ressentimento que está guardado, e que não libere, que aquilo se transforme em doença. E os pensamentos que a criatura vai ali elaborando mentalmente, vai levando doença para o seu próprio corpo. O Deepak Chopra, que é um médico indiano, ele diz que as nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos para saber o que a gente está pensando. Para, a partir daqueles pensamentos, eles saberem o que vão levar para o nosso corpo. Então, imagina uma pessoa que está com ódio, que está com revolta, com desejo de vingança, o que ela está elaborando mentalmente, o que essas células estão percebendo e o que elas vão levar para o corpo daquela pessoa. E aí, daqui a pouco, a doença vem e não se sabe por quê. Pessoas que têm... O Divaldo conta um caso muito interessante de um senhor que sentiu uma dor terrível no peito e foi para cardiologista, e ninguém detectava o problema, e foi procurar um especialista famoso, porque o outro médico achou que ele precisava de uma cirurgia para identificar aquilo ali, ele foi. Quando chegou lá, o médico, simplesmente conhecedor da alma humana, perguntou: como é que é você? Você é brando, você é pacífico, você é tranquilo? Aí ele disse: sou. Aí a esposa disse: não. E mulher é bistonada, né? Não, ele não é não. Ele é muito irritado, ele é muito zangado, ele explode com todo mundo. Tudo bem. E o que foi que houve que você entrou nesse estado?
Ele disse, não sei. Mas você não tem ideia de quando tudo começou? Não, eu não lembro. Aí a esposa disse, eu lembro. Foi a partir de uma discussão que ele teve com um amigo dele. Eles eram amigos de longas eras e lá um dia se desentenderam, ele disse muita coisa como um amigo, cortaram a relação, e depois desse dia ele começou a se sentir mal. De repente ele tem uns ataques, umas taquicardias, ele tem essa dor no peito e não fica bem. Aí o médico disse, não, eu não vou lhe operar não, porque você não tem nenhum problema não. O seu problema é simplesmente o seu remédio. Busque esse amigo e peça perdão. E aí, naquele momento, ele já se irritou. Se eu pedir perdão, de jeito nenhum. Bom, você que sabe. E aí, ele voltou para casa zangado. E a dor apertou para valer. E aí, ele voltou no médico. E o médico disse: e aí, você resolveu fazer o que eu disse? Não, ainda não. Pois faça. É, tudo bem, eu vou lá pedir perdão a ele. Então, você faz o seguinte: isso aconteceu em meio a um ambiente social, não foi? Foi. Então, você, no momento em que você colocou a sua raiva, o seu ódio, você não atingiu só ele, você atingiu outras pessoas. Então, peça de público também o seu perdão. Ele disse, não, mas aí você já está querendo me humilhar. Disse, não, de maneira nenhuma. Por que é tão simples para a gente fazer a explosão de público e numa hora dessa, de humildade, a gente não consegue? E ele voltou para casa e a dor apertou, e aí uma hora ele foi lá, refez com um amigo, pediu perdão, se abraçaram, porque eram amigos de longas eras, e aí ele deixou de sentir a dor. Depois ele voltou para agradecer ao médico. Então, às vezes, nós trazemos algumas situações que a gente jura que está doente fisicamente, mas não é. São alguns resquícios aí que a gente está guardando, que a gente precisa descobrir o que é e se libertar deles. Também, com o perdão, nós nos tornamos inacessível ao mal. Porque quando nós elevamos nosso pensamento, quando nós entramos numa sintonia elevada, a gente deixa de sintonizar com coisas negativas, com coisas ruins. Aquele mal que quer nos atingir não nos alcança. Porque o nosso pensamento, a nossa vibração é tal qual uma emissora de rádio. Você só escuta a rádio que você quer, na frequência que você quer. Se você não botar naquela frequência, você não escuta a rádio. Então, quando nós elevamos a nossa frequência, nós saímos da frequência do mal, do pensamento negativo de alguém que queira nos atingir. Nós saímos do acesso daqueles espíritos inferiores que aproveitam aquele momento de raiva, de ira, e se somam a nós e nos levam a estados piores. Então, nós nos tornamos inacessível ao mal quando nós perdoamos. E a alegria de transformar o adversário em amigo. Porque não é brincadeira, a gente tem inimigo. No próximo estudo, da próxima sexta-feira, nós vamos conversar sobre esses processos que começam aqui, quando a gente tem adversários. Esse tema de perdão vai render aí umas 2, 3 aulas para nós. Então, essa alegria de transformar o adversário em amigo é porque a gente vai tirar um peso, a gente vai tirar o susto de encontrar com aquela pessoa, de ver que aquela pessoa possa estar tramando contra nós, possa praticar o mal contra nós, ter um amigo. E o que a gente viu até aqui, a gente não viu nada que beneficiasse ao outro, só a gente. Então, o beneficiado do perdão somos nós, porque os cultivos dos sentimentos de humildade, de nobreza e nobreza moral, é benefício nosso, somos nós que nos enriquecemos, não é o outro. Então, por isso que a gente precisa fazer essa parte de se nós temos um inimigo, se nós temos algo que nós precisamos perdoar, fazer um esforço para ver se a gente consegue se libertar. E quais são as verdadeiras características do perdão com Jesus? Porque a gente viu que existem 2 maneiras de perdoar, né? Aquela nobre e aquela que ostenta orgulho, que ostenta aquela nossa animalidade de querer ser superior ao outro. Mas as verdadeiras características do perdão com Jesus diz respeito ao esquecimento do mal recebido. E aí nós já falamos aqui que, infelizmente, não dá para a gente esquecer nada que a gente viveu. Só que quando a gente perdoa, quando a gente lembra daquilo que a gente viveu, a gente não lembra mais com a raiva, com o ódio, com aquela energia daquele momento em que a gente se sentia ofendido. É uma ressignificação que a gente faz.
a gente ressignifica aquela atitude. É quando, muitas vezes, a gente vai analisar direitinho a ofensa, porque, assim, nós somos muito orgulhosos, e muitas vezes uma pessoa diz uma verdade para a gente e a gente toma como uma ofensa. Aquela pessoa está tentando nos auxiliar. E aí a gente já se ofendeu, mas foi muito agressivo, me ofendeu, porque a pessoa muitas vezes chegou e falou a verdade. E aí, quando a gente vai verdadeiramente pensar sobre isso, e a gente vai ver realmente que não houve nenhuma intenção de ferir, nem de magoar, muitas vezes a pessoa só estava querendo ajudar. E se ela estava tentando fazer, e a gente olha para a criatura e pensa, bom, só faz isso porque, infelizmente, ainda não aprendeu a fazer o bem. Isso faz com que a gente vá esquecendo esse mal recebido, vá fazendo com que a gente vá ressignificando. E aí um dia a gente vai lembrar e vai narrar uma história como algo que parece que não foi nem a gente, foi um filme que a gente viveu. Não tem nada a ver mais com aquele sentimento, com aquela dor que trazia, né? E quando também nós não nos regozijamos com os insucessos do ofensor. Isso que nós estamos falando aqui não é nada fácil, não. Quem está ouvindo aí pode dizer assim, mas isso aí não é fácil. Será que ela vive isso? Não, estamos no mesmo caminho, juntos, tentando aprender, tentando colocar em prática. Porque, veja bem, não nos regozijarmos com os insucessos do ofensor. Geralmente, quando a gente sabe que alguém que nos prejudicou, que alguém que nos magoou, que alguém que nos feriu, que nos deu prejuízo no curso natural, está passando por uma situação difícil, a gente é tão bonzinho que a gente diz assim, tá vendo? Tá pagando. Isso é se regozijar. A gente não pensa assim, oh meu Deus, está sofrendo agora. A gente não faz uma prece para essa pessoa, a gente não auxilia. Então, a característica do perdão com Jesus é a gente não se regozijar, é a gente não se sentir alegre porque a justiça está se fazendo. A gente só não fez foi trabalhar essa justiça à nossa maneira, porque a gente não quer dizer que é mal, porque a gente não quer dizer que é orgulhoso, mas se alguém faz isso por a gente, maravilhoso, a gente já está vibrando com isso. Auxiliarmos discretamente sempre que necessário. Também é outra situação. Imagina, chega um momento em que alguém que muito me prejudicou, que muito me ofendeu, está precisando de mim. E aí? Eu auxilio? Muitas vezes eu não quero dizer para aquela pessoa que sou eu que estou ajudando. Se eu fizer isso discretamente, eu estou exercendo uma característica do perdão com Jesus. Eu estou, de alguma forma, levando um auxílio para aquela pessoa sem que ela saiba que sou eu. Discretamente. E nem também eu preciso sair dizendo para todo mundo, olha, tá vendo? Ela fez isso e isso comigo, pois eu ajudei, me procurou, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque isso não é característica do perdão com Jesus. De jeito nenhum. E usarmos a delicadeza sincera no trato com os que nos magoaram. É fácil isso? Nenhum desses itens aqui é fácil. A gente usar uma delicadeza com aquela pessoa que nos magoou, a pessoa que foi grosseira e tudo mais, isso é um processo. Um processo que nós ainda vamos caminhando. Quando a gente vai se conscientizando do benefício que esse perdão traz para nós, quando a gente vai se conscientizando que nós também temos as nossas mazelas, nós também temos as pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, que também precisamos do perdão do outro. Então, a gente vai começando a se educar nesse sentido e a gente começa a trabalhar essa delicadeza sincera no trato com aqueles que nos magoaram. Mas não com aquele sentimento, tá vendo como eu sou educada, como eu sou melhor do que ela me trata desse jeito, mas eu trato ela como quem trata um ser humano. Não é nada disso. É algo que vem da intimidade, do fundo do coração. Não quero magoar a pessoa. Ela me magoou, mas eu não tenho por que fazer isso. Eu não tenho essa energia dentro de mim. Aí é muito diferente. E vibrarmos fraternalmente em favor dos desafetos. É a gente direcionar uma prece, ajudar. Quando nós estamos na nossa casa espírita, diante de pessoas que vêm para o atendimento fraterno,
conversar, que relatam fatos dessa natureza, e que a gente diz assim, ore pelos seus irmãos. Eu orar por uma pessoa que me prejudicou? De jeito nenhum. Não, você não vai orar pela pessoa que prejudicou, você vai orar por você. Para quebrar essa cadeia que está ligando, para lhe harmonizar, para lhe tranquilizar. Porque quem está doente somos nós. O outro, muitas vezes, cometeu a ofensa e foi-se embora. Nem se lembra que fez mal a gente, de maneira nenhuma. Mas nós ficamos aqui, sentados, revoltados, magoados, vibrando mal, adoecendo. E isso a gente precisa, fazendo através da prece, vibrando em favor desses irmãos, cortando as cadeias de ódio e se libertando. Eu vi, certa vez, eu já narrei esse fato em alguns momentos, mas vou voltar porque me chamou muita atenção, um vídeo na internet falando do julgamento de Gary Leon. Ele foi julgado em 2003 nos Estados Unidos e ele assassinou 48 mulheres. Era um serial, né? E assim, muito violento, muito grosseiro. E ele estava no seu julgamento, a plateia inteira de familiares daquelas mulheres. E aí, num determinado momento do julgamento, alguém perguntou se ele lembrava do rosto daquelas mulheres das quais ele tinha tirado a vida. Ele disse não. Muito frio, muito frio. Quem assistiu o vídeo, coloca lá julgamento Gary Leon, com certeza vai assistir o vídeo lá no YouTube. Ele muito frio mesmo, que nada o atingia. Disse, não, elas não eram importantes para mim. E aquilo causou uma revolta muito grande na plateia, porque os filhos, pais, mães se revoltaram, não era importante para você, mas era importante para nós, e cada um que desejava o pior para ele, ele só fazia olhar para a plateia assim, muito friamente. E aí o que aconteceu? Um senhorzinho já de idade se aproximou dele e disse, você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Mas você está perdoado. Nesse momento, esse Gary Leon desarma-se. Ele cai num choro, num desespero, como uma criança que não sabe mais o rumo que tomar. E a gente analisando o vídeo e observando, o que a gente percebe? Que a energia de ódio que estava direcionando para ele era pouca que estava direcionando, ele tinha muito mais daquilo ali para dar. Então, nada o atacava. Agora, aquela energia de amor e de perdão que aquela criatura colocou para ele nunca tinha sentido na vida. E foi uma energia que mexeu com ele, a tal ponto que ele simplesmente não teve condições de se manter mais da forma como estava. Mas aquele senhor estava liberto, livre, perdoou. Foi difícil? Foi, como ele disse. Você dificultou muito. Quer dizer, a atitude que você teve com minha filha foi tão grave, porque um pai perdoar o criminoso do seu filho precisa ser um exercício muito grande que ele fez. E ele disse claramente, você dificultou para a minha prática daquilo que eu creio que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar, mas você está perdoado. Então, Emmanuel nos diz, no livro Justiça Divina, que em nossas faltas, na maioria das vezes, nós somos imediatamente perdoados, mas não limpos. No caso desse nosso irmão, ele foi perdoado pelo pai da moça, mas ele ficou limpo da falta? Não. Ceitil por ceitil, ele vai responder diante da lei. O que houve ali foi uma quebra de sintonia. Aquele irmão se desvinculou daquela energia, seguiu adiante. Ele foi perdoado, mas ele não foi limpo. O registro daquelas 48 mortes está nele, ele vai responder ceitil por cada um. Então, Emmanuel nos diz que nós somos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência. Mas onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Ninguém vai tirar da mente dele o crime que ele cometeu. Um dia esse espírito vai despertar, o remorso vai ser muito grande. E esses pensamentos vão trazer muita dor, vão trazer muito sofrimento. Então, para que a gente quer se ligar com a energia de ódio? Se o perdão vai nos libertar e cada um segue adiante com a sua culpa,
com a sua responsabilidade, com o seu compromisso diante da lei, diante de si mesmo. Chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação desse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesarmos na vida. Aquela energia, aquele sofrimento que ele causou àquelas famílias, pode, no caso, ser luz de renovação para aquelas criaturas. Porque ninguém sofre justamente diante da lei de Deus. Alguém está resgatando algum débito, alguém está aprendendo alguma coisa. Agora, para ele, é uma chaga de aflição que vai pesar na sua vida. Como para qualquer um de nós que cometa ato dessa natureza. Então, no livro Céu e Inferno, no item 16, Código Penal da Vida Futura, os Espíritos nos dizem que o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessária ainda a expiação e a reparação. Então, não é só eu me arrepender. Mas eu me arrependi tanto que eu tirei a vida de uma pessoa. Sim. E daí, o que eu fiz mais? Só o arrependimento? Basta não. Eu tenho que fazer algo mais, a expiação e a reparação. Porque a expiação e reparação constituem 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Quer dizer, se eu me arrependi, ótimo, já tenho consciência de que errei, já tenho consciência de que tem um débito agravado na lei e que vou ter que responder por ele. Então, aí vem a expiação. A expiação consiste em sofrer algo semelhante ao que eu pratiquei. Daí, muitas vezes, as reencarnações dolorosas, as situações de dificuldade que a gente passa, que a gente diz, eu nunca fiz nada de mal a ninguém, mas nós estamos respondendo por algo que a gente fez. Então, na expiação, a gente vai sofrer, muitas vezes, aquela ação que a gente cometeu a outra pessoa. E, necessariamente, não precisa o outro me cobrar, não. A lei tem mecanismos de cobrar. E aí, muitas vezes, isso se expressa numa deficiência, numa doença, numa crise grave, situações que no dia a dia nós temos tantas por aí, que a gente pode tomar como exemplo. E aí, depois que eu passo por essa expiação, depois que eu aprendo a lição, aí eu volto para a reparação. É o tempo em que a reencarnação me permite voltar ao convívio daquelas pessoas que eu prejudiquei agora para restituir bem o mal que eu fiz. Então, veja que uma ação do mal, ela é rápida, portanto, a gente pratica. Agora, para a gente se recompor diante dela, não é tão fácil assim, não. Muitas vezes, séculos. Porque vem o arrependimento, vem a expiação, vem a reparação, tudo são processos que a gente tem que trabalhar nesse aprendizado. Então, Deus não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Então, Deus não está lá em cima, opa, você, anota isso aqui. Você tirou a vida de um, culpa. Isso aqui vai ser condenado tantos anos. Não, de jeito nenhum. Cada um vai trazer para si as sentenças de absolvição de culpa, porque nós temos na nossa consciência. Deus colocou na consciência as leis. E se hoje eu acho que eu não fiz mal a ninguém, meu espírito vai evoluir através das reencarnações e um dia, dentro do entendimento que eu já conquistei, a minha consciência vai me dizer, sabe aquilo que eu fiz lá no passado, aquilo foi errado. Não foi certo, de maneira nenhuma. E eu vou sentir uma necessidade enorme de refazer aquilo ali. E vou pedir a Deus, meu Deus, me permita voltar nesse momento, diante dessa situação, diante dessas pessoas. Eu preciso me recompor diante delas. Aí a misericórdia divina se coloca nesse momento, com a oportunidade necessária para que eu venha e me refaça, porque quando eu venço tudo isso e saio, eu saio feliz, graças a Deus. Paguei meu débito, restituí tudo que eu devia àquela criatura. Então, Emmanuel nos diz que a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Então, o perdão de Deus é a reencarnação, é a oportunidade. Não é dizer, você tirou a vida de alguém, está perdoado, pronto. Sim, e aí? E o mal que eu fiz àquela pessoa? E a oportunidade que eu tirei dela de progresso? E o prejuízo que eu coloquei para a família? As situações que foram geradas em torno de tudo aquilo? Não, o perdão de Deus está na reencarnação justamente porque eu vou refazer, eu vou voltar
e vou organizar tudo aquilo que eu desestruturei, muitas vezes com muita dor, com muito sofrimento. Então, ele perdoa, concedendo ao devedor, ao culpado, prazo ilimitado, facultando meios e possibilidades de resgatar o débito. Aí, você tem quantas encarnações você quiser para cumprir isso aí. Você pode cumprir em poucas reencarnações ou pode deixar para lá e passar um tempão enorme sofrendo essa situação. Nos diz Pedro, na sua epístola, que o amor cobre uma multidão de pecados. E aí a gente já ouviu alguém dizer no mundo espiritual, mas não cobre todos os pecados. Porque assim, uma criatura que tira 48 vidas, que tanto de amor ele vai ter que dar para a humanidade, para restituir? Muitas vezes só o amor não dá, essa criatura traz atrelado em si, ele imprimiu em si dor, sofrimento. Então não é só fazendo bem, muitas vezes é fazendo bem e sofrendo muito também, porque cobre uma multidão. Quando diz uma multidão, diz todos os pecados. Então, com certeza, fazer o bem já é uma atitude muito positiva. Já vai adiantar em muito o nosso progresso. Já vai nos auxiliar muito nesses resgates. No livro Pão Nosso, o Emmanuel tem uma mensagem que eu gosto muito, intitulada Cura do Ódio, onde ele diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Que é justamente isso, veja bem. O inimigo vai esperar que com o mal que eu fizer, eu lhe faça o bem. Ele vai esperar que eu auxilie. Quando eu tenho atitudes dessa natureza, quando ele precisa eu ajudo, quando ele está sofrendo eu vou lá e faço algo por ele, isso vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça, porque ele vai ficar, meu Deus do céu, eu fiz tanto mal a essa criatura, como é que ela consegue ainda me perdoar? Como é que ela consegue me fazer o bem? E aí eu lembrei de mais outra historinha, de um amigo nosso, doutor Isaías Claro, contou numa palestra, que ele, como juiz da vara de família, recebeu um dia um pedido de uma senhora que queria visitar todo dia o criminoso do seu filho. A criatura tinha tirado a vida do filho dela e ela estava pedindo ao juiz que queria todo dia visitar essa criatura. E ele achou estranho. O que essa mulher quer? Não é normal alguém que querer visitar o criminoso do seu filho. Mas aí, homem espírita, ele resolveu convidar a mulher, ele queria saber o porquê daquele pedido. E aí ele disse que naquele dia, de repente se deparou com uma senhorinha magrinha, baixinha, já idosa, pessoa muito humilde, muito simples, com aquela chinelinha de borracha, chegou ali perante ele, e ele disse que olhou para a mulher e disse: me diga uma coisa, por que a senhora quer visitar o criminoso do seu filho todo dia? Aí ela disse: doutor, eu só tinha um filho, e ele tirou a vida do meu filho. Então agora eu quero adotar ele como meu filho. Imagina o sentimento, a grandeza desse espírito. E aí o doutor Isaías disse: pô, vamos lá. E autorizou. E ele disse que no outro dia ela chegou muito feliz, trazendo uma marmitinha muito limpinha, muito organizadazinha, uma comidazinha muito bem feita. Entrou na cela, chamando ele de meu filho, levando a comida para ele, juntando a roupa dele que estava ali, que ia levar para casa para lavar. E todo dia ela fazia isso, comidinha, levava a roupa para lavar, trazia passadinha, chamava ele de meu filho. E sabe o que acontecia? Ele chorava. Ele dizia: por que a senhora está fazendo isso comigo? Pelo amor de Deus, vai embora, não venha mais aqui não. A senhora não está entendendo o que a senhora está fazendo comigo. Ela estava amontoando brasa de fogo sobre a cabeça dele. Porque ele não conseguia entender. Era um espírito muito ignorante ainda, fez o que fez, mas ele não conseguia entender como era que ela, que tinha todos os motivos para odiar, se comportava daquela maneira com ele. Então é justamente isso que a Emmanuel nos diz.
que se o nosso inimigo tiver fome, vamos dar de comer. Se tiver sede, vamos dar de beber. Porque fazendo isso, nós vamos amontoar a brasa de fogo sobre a sua cabeça. Agora, é claro que isso vai requerer de nós um esforço muito grande. Não é fácil, a gente sabe disso. Graças a Deus, nós não tivemos grandes situações para a gente pensar com relação a um ódio, a um desejo de vingança, mas a gente sabe que existem situações por aí muito difíceis, que a gente olha e diz assim, meu Deus, não me permita essa experiência não, porque eu não sei como eu iria me conduzir diante dessa situação. Então, meus amigos, nós vamos concluindo aqui o nosso estudo do Evangelho de hoje, sobre o perdão, já dizendo que na próxima semana nós vamos ter mais estudo sobre o perdão, porque agora a gente vai falar um pouco também das questões pesadas, né, que podem ocorrer com relação a essa questão da nossa falta de perdão. E aí a gente vai agradecer aqui as nossas amigas que estão aqui nos acompanhando, a Luane, a Daiane também, que está aqui conosco, o Gilfran também dando boa noite. Nós somos muito gratos pela companhia de vocês e esperamos que vocês tenham a vontade, o desejo de um desses momentos aí, conversar um pouco também. Coloca aqui no chat alguma pergunta, alguma colocação, que a gente vai se sentir muito bem com essa interação. Pois uma boa noite a todos. Lembrando que amanhã nós temos uma programação o dia inteiro maravilhosa, a nossa casa vai realizar, que é um webinário que nós vamos fazer de valorização da vida, onde nós vamos ter uma programação grandiosa com o Alain Della Bella, lá de Osasco, psicólogo da Associação Médico Espírita de Osasco, que vai nos falar sobre depressão e as consequências espirituais. Nós vamos ter um momento com a psicóloga Vera Ribeiro e com o Daniel Santos, que vai nos falar também sobre essas questões do luto. Nós estamos trabalhando na campanha Setembro Amarelo. A Vera vai nos falar sobre essa questão do luto. O Daniel vai nos falar sobre a questão do suicídio como voluntário do CVV. À tarde, nós vamos ter a psicóloga Carlete Espíndola e também a nossa amiga Rosalina de Souza, que vai conversar conosco também sobre as emoções, algumas situações que a gente vivencia, alguns projetos que eles realizam em escolas com os jovens. E finalizando, a Vânia Reis, do Projeto Caminhos, que trabalha muito essa questão de amparo e de assistência às criaturas potencialmente suicidas, que vai ter um momento de conversa conosco. Então, a gente está convidando vocês a participarem, prestigiarem esse momento, que vai ser muito importante, vai ter muita informação. E a Luane está dizendo aqui, nós vamos encerrar com o comentário dela, um perdão é um bálsamo que cura as feridas de quem faz o mal, tanto quem sofre. Faz com que o amor entre na vida dessas pessoas. Então, é justamente isso. É um bálsamo para nós. E, de repente, quem sabe, essas pessoas, através do nosso perdão, como nós exemplificamos aqui com o caso da senhorinha, encontram o seu caminho, o seu roteiro, né? Pois uma boa noite a todos, muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima sexta-feira com o nosso estudo do Evangelho. Muita paz a todos. Muito obrigada.